Fala galera, estamos aqui com mais um Pet Conecta Cast. Olha só, o podcast oficial da Pet South America. Do meu lado hoje, parceira de bancada, olha só a Priscila. Preparada, Priscila? Preparada. E aí, animada? Sim. Então vamos que vamos, vou deixar você apresentar a nossa convidada. Hoje a gente tá aqui com a Juliana Damasceno, da Welfel, super especialista em comportamento felino. Top Oiê. demais, fera. Sim, com certeza. Aqui só tem fera. Então tá bom. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou colunista do Pet Conecta também, super integrada em todas as Pet Souths, então é um prazer estar aqui participando. Legal, Tava legal. ansiosa por estar aqui, inclusive. Show de bola. Legal que aqui no Pet Conecta só passa fera, né? Só gente que pode agregar muito na sua vida e no mercado pet, principalmente no mercado pet, né? Sim, com certeza. Vamos contar um pouquinho a sua história. Aonde que você entra no mercado pet? Pois é, a gente tem aquela brincadeira, né, publicitário que virou sorvete, eu sou acadêmica que virou empresária. Então, eu sou bióloga de formação, fiz mestrado e doutorado em psicobiologia e tinha pretensão de seguir a carreira acadêmica como professora em universidade, pesquisadora, mas entre o meu doutorado e o meu pós-doutorado, eu tive a ideia de montar uma consultoria comportamental para gatos, porque eu já tinha uma demanda reprimida, né? Fazia já indiretamente, porque eu sempre estudei felinos, desde a minha graduação, depois na pós-graduação, né? Tanto mestrado e doutorado, minhas pesquisas foram com felinos domésticos e silvestres. E aí, ali naquele gap que eu tinha entre o doutorado e o pós-doc, que eu ainda ia escrever meu projeto, não ia dar para engatar tão igual eu engatei o mestrado já no doutorado, eu falei, preciso ganhar dinheiro, né? Eu ia ficar sem bolsa. E eu falei, eu vou montar então uma empresa de consultoria comportamental para gatos. Eu morava lá em Ribeirão Preto, no interior não tinha ninguém trabalhando com isso. E aí foi crescendo a minha ideia. Mas eu vou prestar consultoria comportamental, mas a gente também não tem pet sitters aqui que são especializados em gatos. Então também tive a ideia de ter uma equipe. No começo eu digo que a minha empresa é o Eufeles, né? No começo era Eufeles, né? Eufeles. Era Eufeles. Eu faço tudo, né? Eu faço a consultoria, eu tiro nota, eu entrego o produto. Mas acho que todo mundo que é empreendedor, assim, que quer empreender, passa por isso no começo, Sim, né? sim. Tem que fazer um pouco de tudo. Não tem jeito, né? Faz Sim. parte do processo, né? Exatamente. E é até bom isso, né? Isso é Com ótimo. certeza, com Isso é certeza. ótimo, porque você não passa aperto hoje. E hoje eu consigo compreender todos os setores ali da empresa, consigo coordenar, consigo estar ali junto e entender o que é no cerne a prática, né? Então, no começo eu era cat sitter e aí foi deslanchando. Eu lembro de eu nem tinha o site ainda, eu coloquei a página no Facebook um dia, no outro eu já estava atendendo. Então, aí a demanda foi crescendo, me mudei para São Paulo. Hoje nós temos uma equipe lá em Ribeirão, mas eu vim para cá, para São Paulo, e temos uma outra equipe aqui em São Paulo. Então, a gente atende comportamento felino presencial nessas duas localizações e cat sitter também nessas duas localizações e atendemos online pelo mundo afora, né? Ontem mesmo estava atendendo uma pessoa lá de Portugal. Então, aí a gente Legal. atende o mundo todo resolvendo as questões comportamentais dos gatos. E o gato Mia é diferente em Portugal? Não, Não, né? Normal. o miado é igual em qualquer região. Não muda. As vocalizações, né? Todo o repertório vocal do gato É continua igual, não tem sotaque. E é legal isso, né, Pri? Você que é gateira, Sim, né, apaixonada. Eu sou mãe de 2 gatos. É muito legal, né? A gente ter uma profissional, né, nesse nível, um suporte desse, né? Sim. E hoje em dia é muito importante, né? Eu mesmo vou viajar no mês que vem e já tava super preocupada. E agora esse mercado de cat sitter tem crescido muito, e isso é muito legal de ver acontecer, porque a gente que tem gatinho sempre teve uma dificuldade enorme, né, com isso, de vai viajar, o cachorro você consegue deixar com um familiar, tem hotelzinho, e Sim. eu tava até comentando, eu gostaria até de saber tua visão com relação a isso, tava comentando esses dias com o meu esposo, justamente por conta da viagem, que eu acho que o mercado de cat sitter vai crescer muito mais ainda, assim como a gente teve esse crescimento dos daycare, hotelzinho,
Porque antes a gente tinha muito mais cachorro, né? Agora a gente, Sim. o número de né? gatos tá crescendo muito Cada também. ano avança mais, né? É. A tendência do mercado é os gatos superarem o número de cães, porque em muitos países isso já ocorre, né? A América do Norte inteira tem mais gatos do que cães. Vários países da Europa, a Ásia toda, a Oceania tem mais gatos do que cães. E a gente vê isso no censo do Brasil, que cada ano também, a gente teve um censo pet ano passado que já mostrou que o aumento de gatos já foi maior em relação de cães. Por quê? Porque as pessoas estão começando a conhecer os gatos, Sim. né? O gato, ele era muito Tinha um mistificado, preconceito, né? era muito marginalizado. É. Ainda tem, na verdade, né? Ah, Ainda mas a diminuiu gente... bastante, né? Do que era, né? Cada vez, É. quanto mais as pessoas conhecem, têm contato, eu digo que Um caminho sem volta, vai, é um né? caminho sem volta. Essa é a minha frase sempre, é E um falam caminho que gato sem volta. vicia, né? É isso? É, e não existe ex-gateiro. Você não, Você- Não você tem, não né? consegue Não ter um existe. só. Quem tem um ainda não sabe, Barato, mas vai meu. pegar Todo mais um. mundo É fala bem isso. isso. Fala, que doideira, né? É, bem isso. Eu nunca tive gato em casa. Sempre tive Mas você cachorro. pode ter certeza que o momento que o gato entrar na sua vida vai ser pra sempre. Todo mundo fala isso. Fala assim, você não consegue ter um gato, dois gatos. E eu lembro quando eu comecei, há 7 anos atrás, com o Repórter Pet, né? Era verdade. O gato, o pessoal tinha muito preconceito ainda com gato. A gente não se ligava muito em raça. E de pouco gato. se sabia, pouco se falava nos gatos, e né? falava muito que gato era antissocial. Isso aí Sim. foram o que Sim. mais Gato vocês não gosta ouviram. do dono, sempre tem. Isso hoje, nós que vivemos na bolha do mercado pet, já conseguimos sentir que isso já tá caindo por terra. Fora da nossa bolha, ainda isso é muito constante. De gato é traiçoeiro, a questão ainda do misticismo, do gato preto dá azar. Então a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, de compartilhar do porquê essa história e de como é a biologia do gato, o comportamento. E junto com também esses mitos, vem outros que às vezes agregam e acabam prejudicando o bem-estar do gato também, inclusive em relação à ausência. Muita gente pensa, o gato é independente, eu posso deixar ele sozinho. E não é por aí. O gato, ele depende muito do cuidado do tutor e ele sofre de separação, assim como um cão sofre, só que a forma dele se expressar é diferente. Isso que eu ia falar. Né? São Então- espécies diferentes, né? Exatamente. São Muitas espécies vezes diferentes. eles ficam até doentes quando a Sim, gente se ficam sem ausenta. comer. É. Agora, né, com a volta, né, agora as pessoas saindo de casa novamente, depois da pandemia, voltando a viajar, a gente tem notado muito nos nossos atendimentos que os gatos começaram a expressar ou um medo extremo das pessoas diferentes entrando em casa ou agressividade, porque o estresse de não ter o tutor em casa já é algo muito prejudicial a eles e ainda por não terem tido contato com humanos, ainda isso passa a ser um pouco mais estressante para eles. Então, a gente muitas vezes não consegue interpretar, principalmente o tutor que, por mais gateiro, sempre sabe que ele sempre acha que ele é o que sabe mais do gato. E às vezes acaba perdendo esse olhar mais técnico que precisa de um cuidado especializado, né? Mas você que vive nesse meio, né? Você respira isso, transpira isso, né? Sim. A personalidade do gato, com o tempo, você acha que está mudando? Por que eu estou te perguntando isso? Vamos comparar com crianças de antigamente e crianças de hoje. Então a personalidade das crianças hoje completamente diferente. Eu tenho um filho de 12 e tenho uma filha de 5. Eu vejo que ela já vem com uma personalidade diferente, que ela vem com ideias diferentes. O animal tem isso? Tem essa evolução? Você acha que tem essa evolução? Você acha que a personalidade dele tá evoluindo, tá mudando? O que você consegue me falar sobre isso? A gente tem o processo de domesticação acontecendo com o gato o tempo todo, né? E ele ainda é considerado um animal em processo de domesticação, porque ele ainda tem mais características selvagens do que domésticas, quando a gente compara com outros animais domésticos, como os animais de produção ou os cães, por exemplo. Mas a ciência já vem mostrando que aspectos relacionados à comunicação humano-gato já estão se demonstrando mais desenvolvidas. Então, o gato, por exemplo, já compreende as nossas expressões faciais, o nosso tom de voz, né? Ele entende quando o tutor tá feliz, quando ele tá triste. Então, alguns aspectos principalmente da vertente de cognição e comunicação
relação entre os seus tutores e os gatos já vem demonstrando que essa relação já está se tornando mais estreita do que era antigamente. E em relação à personalidade, a gente tem estudos também de personalidade de gatos, assim como a gente tem de humanos. Então, a gente também consegue decifrar os traços de personalidade dos gatos também. E essa personalidade não é fixa. Então, por exemplo, estou dizendo aqui, às vezes o gato ele pode ter um comportamento que é mais arredio com humanos, ou seja, ele tem medo de humanos que ele não conhece. A gente consegue, por meio de técnicas de aprendizagem, fazer com que esse gato tenha experiências positivas com humanos e passe, então, a mudar seu comportamento de comunicação. Entendi. Então, até a personalidade de um gato atual, ela pode ser mutável. Ela Legal. pode ser transformada, né? Que é um dos trabalhos que eu vou fazer saindo daqui, que a gente tem parceria com a Adote um Gatinho, que é uma ONG de gatos, e a gente trabalha ativamente lá exatamente fazendo isso, fazendo com que os gatinhos que, por meio de resgate, ou mesmo tendo nascido sem contato com humanos, eles passem a confiar em humanos. Porque muitas vezes passaram maus tratos, muitas vezes até a própria situação do resgate teve alguma associação negativa, né? Às vezes até o próprio veterinário, né, ter contato com a agulha, se precisou de algum tratamento, isso vai prejudicando a comunicação humano-gato. Mas por meio de técnicas, né, relacionadas à psicologia, a gente consegue fazer com que os gatinhos tenham uma experiência agradável e pouco a pouco vão se entregando ali, confiando nos humanos e com isso eles ganham, né, Uma vida melhor, né? uma vida melhor e também mais bem-estar, porque um gato confiante é um gato que tem saúde física e psicológica. E ele consegue aumentar a idade dele de vida? Prolongando a qualidade de vida, né? Com certeza. Um gato domiciliado que tem casa, ele tem hoje em média de vida 14 anos. Um gato que vive na rua, 4. Isso que eu ia falar. É engraçado, porque às vezes o pessoal fala assim, vou te dar um exemplo de outro pet, a calopsita. Uma calopsita na natureza, hoje, ela vive aí 2 anos. Né? E ela pode chegar a viver 15 anos, 16 anos dentro de casa. Então tem isso também. O pessoal fala muito, né? Sim. Prendeu o animal, tudo, mas você tá dando uma condição legal pro animal. Você tá enriquecendo o ambiente do animal, né? Então isso é bacana. E até essa questão de animal tá livre, solto, com o gato ainda existe muito essa questão do pessoal achar que o gato precisa ter acesso à rua, né? Quando, na verdade, o ideal, se ele é domesticado, né? Óbvio, a gente ainda tem muitos animais de rua, assim como tem cães de rua também. Mas se é... Porque nem meus animais não saem na rua, meus gatos não saem na rua de jeito nenhum. Isso é muito prejudicial por conta de doenças, maus tratos, uma série de coisas. Sim, as pessoas ainda têm também essa cultura. Eu percebo muito isso também quando a gente sai ali do grande centro, né? Nos subúrbios e nas pequenas cidades, ainda tem muito essa cultura do gato andar, precisar. Né? As pessoas ainda têm essa cultura de que o gato precisa dar a voltinha dele, ele tem que ser livre. E não, esse gato também vai ter uma expectativa de vida menor e uma qualidade de vida menor, porque ele vai contrair doenças, ele vai brigar, ele vai poder estar em risco de ser atropelado, de sofrer maus tratos, né? Então, assim, o número de envenenamento ainda é muito alto. Então, a gente ainda tem esse preconceito em relação aos gatos, né? Então, é algo que a gente ainda precisa difundir bastante para que eles sejam respeitados como devem. Mas esse trabalho tá cada vez mais aumentando, porque é o que eu digo, né? O gateiro, ele vai contaminando todo mundo. É um condicionamento, né? Eu até entrevistei uma pessoa essa semana e é engraçado, a gente falando sobre o assunto, ele falou que ele tem 3 gatos. Ele falou, Jorge, eu tenho 3 gatos, minha casa era toda telada. Ele falou assim, e os gatos, ele falou assim, ficavam entediados dentro de casa. Foi o que ele me falou. Eu falei, talvez falte você enriquecer o ambiente, né? Arrasou. Colocar lugar para eles subirem, né? Não é só fechar a casa. Não é só fechar a casa. Exatamente. Aí ele pegou e falou para mim que ele tirou a tela. Ele falou, eu tiro a tela, meus gatos saem 2 vezes por dia, passeia, vai não sei o que e volta. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, mas até que ponto que isso é bom? Perigoso, não é bom, porque ele pode pegar uma doença, pode alguém dar um veneno ali, que nem você falou. Tem muita gente ruim, né? Seguinte, Sim, né? existe. Se eu deixo o gato sair, qual que é a lógica do gato? Pensando aqui como um gato.
Qual que é a lógica dele? Se ele tem acesso à periferia do território dele, ele passa a considerar esse entorno território Como também. território dele. Então ele entra na casa do teu vizinho como se a casa fosse dele dele. também. E aí, até onde a nossa liberdade do nosso animal, que é nossa responsabilidade, não está invadindo Sim. a liberdade do outro. Desrespeitando, né? Sim, porque ele vai subir no carro, vai arranhar o carro. Se o nosso vizinho tem aquele jardim bem fofinho, ele vai usar de caixa de areia. Vai cavar. Entende? Então, assim, são muitos atrativos e para a cabeça do gato, para a lógica dele, aquilo faz normal. todo sentido. É normal. E é normal, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma tutoria responsável, né? A gente precisa ser responsáveis pelos nossos animais. Então, pro bem deles e pro bem da convivência em sociedade também. Até porque, né, é isso que a gente falou, né? Além da falta de segurança, a gente tem que entender também, nós somos apaixonados por animais. Né? Eu, você, mas tem gente que não gosta. Sim, E a gente aí também tem que respeitar sim. isso. Sim. E o risco é grande, Né? porque a pessoa pode, né, como faz muito Aí eu mal já pros- brigo, né? Porque eu falo assim, você não é obrigado a gostar, mas respeita. Sim, aí a gente tem Né? a lei pra isso, né? A gente precisa denunciar, gente. Então, Mas maus tratos nós, precisam ser tutores de denunciados. pet também, a gente também tem que respeitar, independente Sim. de um gato, de um cachorro, Sim. tem gente que não gosta. A Welfeliz surgiu, a ideia da Welfeliz surgiu quando eu tava voltando, porque eu fiz parte do meu doutorado na Irlanda. Então eu tava voltando da Irlanda e me convidaram para fazer um controle populacional em um residencial enorme em Vinhedo. E o residencial é tão enorme que ele é um dos maiores da América Latina. Ele tem 5.000 casas. E ele tem um clube lá dentro. Ele tem fragmentos de mata muito grande. Então lá a gente tinha gato feral cruzando com gato doméstico. E a gente tinha os gatos das pessoas que saíam das casas e a gente tinha aquelas gateiras que cuidavam dos gatos que iam sendo abandonados nesse condomínio por conta desse clube lá dentro. Então eu comecei a trabalhar ali numa dinâmica de conflito, porque a gente tinha de um lado as pessoas a pessoal gateiro e do outro lado as pessoas que não gostavam de gato, que queriam resolver aquela situação e uma população que estava se proliferando descontroladamente, porque muitos gatos reproduzindo e assim, fêmeas, elas ciclam a cada 2 semanas, se elas não emprenharem. Sim, sim. E se elas emprenharem, a cada 2 meses nasce, uma semana ela amamentando, ela pode ciclar de novo. Então, de um gato em meses, você às vezes pode ter centenas de gatos. Então, o controle precisava ser feito. E eu começando aí de casa em casa, conversando com as pessoas, eu via que as pessoas não faziam ideia do que elas estavam fazendo com os gatos delas. Né? Então, tinha questão comportamental para todo lado. Eu lembro que eu entrava nas casas, as pessoas ali estavam sofrendo com conflitos entre os gatos, urina para todos os lugares, né? A eliminação de local inadequado. Então, eu ia conversando com essas pessoas e aí eu acabei tendo a ideia de auxiliar as pessoas com isso. E foi assim que a Welfeliz surgiu, de eu preciso ajudar as pessoas em loco. Porque aí eu vi, né, até então eu trabalhava na pesquisa, distante da realidade prática do dia a dia, né? E ali naquele condomínio, vendo a dificuldade das pessoas no dia a dia, eu falei, não, eu preciso fazer isso. E aí eu me apaixonei por esse mundo do empreendedorismo, de trazer a ciência para a prática e também tenho um compromisso com o ensino. Então eu tenho muitos cursos, dou aula em pós-graduação para continuar aí, né, nas redes sociais, Você tem o fazendo quê? 50, conteúdo. 60 anos? Não é possível, né? Eu ia perguntar exatamente isso. Quanto tempo faz que você começou com a Fazem Welfeliz? 14 Não, a Welfeliz faz 7 anos agora em Ah, fevereiro. que legal. 2016. Isso, de Começou o Repórter 2016. Pet Mas você também. pegou todo esse período mesmo da mudança, né? Do crescimento. transição, Exato. né? Dos Quando eu gatos. comecei, eu não tinha praticamente concorrência, né? E agora, hoje, inclusive, eu formo as minhas concorrências, porque eu dou cursos para as pessoas trabalharem com gatos também, como propósito mesmo. O Welfeliz, eu trouxe de welfare, que é bem-estar em inglês, né? Então, eu trouxe o Felis de Felis catus, que é a espécie dos gatos, e o welfare, porque a minha ciência sempre... Todas as minhas ciências foram pautadas no bem-estar animal, que é uma ciência recente também, né? Que vem crescendo cada vez mais. Graças a Deus, porque a gente tem hoje o bem-estar animal sendo muito bem aceito na indústria, principalmente dos animais de produção, que foi onde o bem-estar animal começou.
E eu comecei no zoológico com enriquecimento ambiental, que é justamente essa parte de tornar o ambiente adaptado Agradável. para o animal, né? Pensar quais são as necessidades comportamentais dele para que aquele ambiente supra essas necessidades, né? Então não é só fechar a casa, a gente precisa pensar no que o gato precisa Isso é ali uma dentro. coisa que eu bato muito de frente, sabe? Independente do gato, do cachorro, da ave, do peixe, eu falo assim, meu, dá pra você ter. É uma preservação da espécie, Sim. né? Porque hoje a gente tem várias espécies aí que estão indo embora por falta de preservação. Uhum. Então a gente consegue mais essa preocupação de ter um ambiente legal para eles. Né? O Sim. pessoal antigamente tinha um gato, largava o gato lá na varanda, o máximo que colocava era uma caixa de sapato, né? E acabou. Sim. Né? Hoje você tem playground, né? E hoje em dia até a gente precisa tomar cuidado com qualquer animal que a gente queira ter em casa, né? Porque mesmo o ser humano ele tem isso de querer possuir, né? Que tudo que a gente acha lindo, que a gente acha belo, a gente quer possuir, né? E aí essa questão da gente dar com a responsabilidade, né? Então, por exemplo, eu vou ter um silvestre em casa, mas aí qual silvestre você vai ter em casa? Qual é a procedência dele, né? O que eu preciso para adaptar meu ambiente? Estudar antes, né? Exato. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha uma coruja dentro de casa, ela morava dentro de um quarto. E com os gatos em casa. Então, assim, calma. Quais são as condições que eu tenho para proporcionar um ambiente adaptado para este animal, né? Sim. Então, é muito pensar na nossa responsabilidade, no compromisso com aquele animal que eu digo que a gente convida para morar com a gente, né? Porque o ser humano ele tem uma outra questão de querer dominar. Além de possuir, ele quer dominar. Ele quer que o animal haja como ele quer que haja. Então, muitas pessoas procuram a gente de eu quero adestrar o meu gato. Como que eu ensino o meu gato a não fazer isso? Tipo, a me obedecer, né? Isso. Ele não entende quando eu falo não. Aí eu falo, calma, mas o que não é pra ele fazer? Não é pra ele subir na mesa. Mas o gato é semi-arborícola. Tem outro lugar pra ele subir? Não, só tem a mesa. Sim. Não tem como. Então a motivação dele vai ser maior, você pode fazer o que você quiser, ele precisa estar no lugar alto. E é só você ter um pouquinho, assim, dessa noção. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo em casa. A gente fez uma parede, que é um revestimento, que a base desse revestimento é EVA. E Eles gato amam arranhar. adora arranhar. Só que eu só Amam. fui me tocar disso, né? Depois Depois que que eu ele já tinha arranhou. feito a parede Às e vezes eles papel de arranharam. parede, eles arrancam tudo. É. E aí eles arranharam. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para eles não destruírem a parede que eu acabei de fazer? Então eu comprei um arranhador e coloquei num outro canto. Eles se interessaram, porque gato é curioso, eles gostam, eles se Sim. interessam por coisas novas. E eles simplesmente esqueceram que aquela parede existia. Porque eles se Porque aí concentraram você totalmente. colocou o ideal, né? Você enriqueceu o Totalmente ambiente no, deles, no né? arranhador. Então é bem isso que você falou. Eu não quero que suba na mesa, mas tem um lugar alto que eles possam subir, que eles gostem. É só você saber ler um pouquinho, assim, da situação, do porquê que ele tá fazendo aquilo, né? Pri, como eu sabia que você era gateira, eu não trouxe um arranhador. Ah, Mas eu trouxe coisas pra você enriquecer a vida dos que seus legal. gatos. Amei! Eu trouxe, olha, um comedouro elevado, que é um dos primeiros comedouros adaptados para gato que eu auxiliei no desenvolvimento. com E a é Pet super Games. importante, né? Muito Até bom. Ele legal é a gente côncavo, né? falar. Ele é côncavo. Isso. Porque eles não precisam É. abaixar demais, não Isso, prejudica. principalmente para gatinho que tá debilitado, gatinhos mais idosos, ou que já tem alguma questão de coluna excelente. Ai, Mas como os amei. seus estão bem de saúde, tá tudo certo, eu também trouxe um pra gente, vamos dizer assim, não dificultar, mas tornar mais interativa a alimentação. Então esse aqui foi um brindezinho que a gente fez de final de ano pros nossos clientes, ele é um tapetinho interativo. Que legal. Então, um tapetinho de lamber, onde você coloca o alimento úmido aqui e o gatinho tem que ir aqui, ele vai levar mais tempo, ele vai usar mais o comportamento de forrageio que a gente fala, né, em etologia, que é tudo que está relacionado à alimentação. Porque só ir ali comer no pote é algo importante, ter o conforto, mas é muito fácil para o gato, né? Para o cão também, para qualquer outro animal. Fazer com que ele tenha um desafio para se alimentar é muito importante. Tem momentos que eu preciso usar Sim, esse. normal. Por quê? Se eu quero fazer com que o gato tenha uma atratividade para o alimento, vou oferecer um alimento úmido pela primeira vez.
eu quero que ele aceite aquele alimento, eu não vou dificultar, eu vou colocar da forma mais confortável possível. Ele tá não querendo se alimentar por algum motivo de saúde, né? Lá com os gatinhos da ONG que a gente quer fazer amizade, é no comedouro mais fácil possível, mais confortável possível. Aí depois a gente coloca um grau de dificuldade pra ele. Eu vou usar. A minha gata ama ração úmida, só que ela come desenfreada. E como eu tava te falando até antes da gente começar a gravar, ela que domina. Ela chegou depois, mas ela que domina a casa, né? Ah, eu imagino. E aí ela come a dela correndo, expulsa ele do pote e come a dele. Pronto, agora você põe o dela aí, vai dar tudo certo. É gata, né? É gata, é mulher, né? Não tem jeito. Né? Já tá arrumando encrenca. Olha, né? começar a se aventurar no legal. nos gatos. Obrigado pelo carinho. Imagina. Muito legal, muito bacana. É importante, né? Essas dicas são muito importantes, porque tem muita gente que quer ter um gato hoje, tem a vontade de ter um gato e às vezes já começa com dificuldade, já começa a pensar, eu vou ter um gato e pelo pela casa inteira, é o que eu escuto, tá? Pelo pela casa inteira, minha casa vai ficar cheirando xixi, sendo que você tem produtos hoje, areias hoje sensacionais que equilibram, né? O odor ali, né? Comida, ai meu Deus, que comida eu vou dar? Então é legal a pessoa ter, né, essa consultoria antes de adquirir o animal. Nossa, o melhor cliente é esse, que se antecipa, que se programa, procura a gente, né, pra gente conseguir instruir. Também quando a pessoa tem um gato já ou um cão e quer introduzir um outro gato, existe toda uma preparação. Quando tá preste para ter nenê, também para o gato, o bebê é um outro indivíduo, então é importante. Mudança de residência, que é algo que pode estressar bastante os gatos. São infinidades, né? Mas aí também acontecem as questões que geralmente são mais comuns a gente atender, que são conflitos entre gatos, quando os gatos começam a ter alguma questão social em casa. Aí a gente tem a questão do medo excessivo e traumas. E também a questão de eliminação em local inadequado, que tem relação com isso, a areia que usa, a caixa de areia, ou então marcação territorial, que pode ser por estresse ou outras questões de saúde, por exemplo. E a gente também atende muito a questão da agressividade, porque várias questões dos gatos podem gerar agressividade, seja com outros animais ou com os próprios tutores. Que legal. Agora eu vou fazer um corte aqui pro Pet Conecta, hein, Lucas? Corte pro Pet Conecta. Tem um cachorro em casa, tá? O cachorro já tá comigo um bom tempo. Eu quero adquirir um gatinho. Como que eu preparo a casa? Bom, primeiro a gente precisa entender quem é esse cão, né? E verificar se o comportamento dele tá tranquilo, porque a gente também tem casos onde os cães já, né? O instinto caçador do cão já falou mais alto. Então, dependendo de alguns casos, não é indicado ter gato. No caso, tá tudo certo com o cão, não tem histórico, o comportamento tá ok, já passa lá por um adestrador. Então, aí é que eu quero ter um gato em casa. Pra gente receber um gatinho, primeiro a gente precisa pensar que a gente não vai chegar com um gatinho e já colocar em casa. A gente precisa de um processo de adaptação. Em relação à organização ambiental, quando a gente tem um cão em casa, para ele não ir na ração do gatinho, não ir na caixa de areia do gato, a gente vai elevando todos os recursos do gato. E a verticalização faz-se fundamental, porque quando este gato não quer ter contato com o cão, ele sobe. Se isola. E isso, ele se isola no alto, então isso é muito importante. E preparar um cômodo para essa introdução inicial, para que ele chegue na casa primeiro, e aí a gente faz um processo de adaptação gradativa, onde antes deles se verem, primeiro eles vão conhecer os cheirinhos um do outro, depois a gente vai apresentar positivamente com uma barreira física, aí a gente vai observando o comportamento tanto do gato quanto do cão, para depois a gente ir fazendo a aproximação. Que legal, que interessante, muito né? legal. Peguei até uma dica com ela, viu? Porque quando eu discuti com a minha esposa, eu vou verticalizar a minha casa, Ótimo, excelente. entendeu? Eu vou subir e vou me isolar, deixa ela lá embaixo, eu vou subir e vou me Colocar isolar. uma barreira física. Verticalizar a casa, né? Uma barreira Eu demorei pra entender que ela tava falando, ele tava falando dele, Não, todo mundo que é casado aqui vai me entender, é normal, né? O casamento... Mas todo
Todo mundo precisa de Faz um parte, espaço, né? né? Espaço, né? É, Então, todo eu mundo tava pensando, pô, eu precisa moro do num seu espaço. apartamento pequeno, o que que eu vou fazer? Vou verticalizar, né? Então, Precisa de 2 andares. Um duplex. top demais. E aí, Pri, mais perguntas aí, mais dúvidas? Ai, Aproveita que você tá com uma consultora aí Eu queria perguntar, até aproveitando para abordar, sobre o pet comportamento que acontece lá dentro da Pet South, que você também participa todos os anos, né, como Sim. palestrante. Como que é para você? Queria também contar uma novidade, que ano que vem a gente vai aumentar o tamanho das salas, não sei se você já tá sabendo. Eu posso imaginar, porque ano passado as inscrições se encerraram muito Exato, rápido. Foi muito rápido. A gente não conseguiu anunciar, nem fazer propaganda, assim, do congresso, né, do Pet Comportamento, porque acabou muito rápido. Então, a gente tomou essa decisão desse ano agora, de 2023, a gente dobrou o tamanho da capacidade. E aí, logo, logo já deve começar a sair novidades aí para quem quiser participar. E eu queria que você contasse um pouquinho mais como que é participar do Pet Comportamento, até desse crescimento, como que tem sido. Sim, não é. Eu acho fantástico esse evento. Ele é totalmente fundamental, né, para quem já está na área e para quem ainda não trabalha diretamente na área, mas tá no mercado pet, né? Então, para os lojistas, para os outros profissionais que já estão inseridos no mercado ou que querem se inserir no mercado, é fundamental entender sobre comportamento, porque o comportamento animal engloba tudo. Tudo é comportamento, Sim. né? Então, você vai pensar em desenvolver um produto, você precisa de entender de comportamento. Você quer vender um produto, você precisa entender de comportamento do animal para você conseguir ter subsídios ali para fazer com que o seu produto seja visto, né? Então, o pet comportamento, achei uma ideia, assim, sensacional, né? O Dalton, que é o CEO da Pet Games, que organiza, ele faz com todo carinho, ele escolhe a dedo também ali junto com o Gui, os profissionais. E para mim é uma honra participar desde o início e vendo esse crescimento do evento, né? Ano passado, muitas pessoas, muitos seguidores, alunos queriam ter se inscrito e falaram, ai, não consegui, que já estava esgotado. Então, acho que vai ser um sucesso esse ano. E já tô por dentro de quem vai ser os palestrantes, eu acho que vai ser incrível. E já vou dar um spoiler aqui, que o meu assunto vai ter relação com eliminação em locais inadequados. Então, eu vou falar sobre eliminação em locais inadequados de gatos, que é uma das questões comportamentais, assim, Que mais acontece, mais né? recorrentes no mundo Sim. todo. E é uma das questões comportamentais responsáveis por abandono e eutanásia de gatos em alguns países. Caramba. Nossa. Então, é algo que realmente é muito sério e que tem tratamento. Existem diversas causas. Tem solução, né? Tem solução. E às vezes a solução é mais simples do que a gente imagina. Às vezes é ajustar, né? Um detalhe, a educação principalmente, né? O gato, ele, se a gente tem o banheirinho dele ali adequado, ele vai usar. Se ele não tá usando, alguma coisa tá acontecendo. É um sinal. Eu costumo dizer que xixi fora do lugar ou cocô fora do lugar, no caso dos gatos, é um pedido do gato de ajuda. Sim. Algo tá acontecendo, não é normal, porque não é igual o cão que ele erra o lugar. O gato não erra. Se ele tá errando, ele tá pedindo ajuda. Não é normal ele fazer fora. E só mais para finalizar a parte de produto aqui, hoje a gente tem ali aquelas caixinhas, aqueles sanitários fechados. Eu vejo muitos gatos já usando isso, né? É legal isso? É importante para a privacidade do animal? Então, na verdade, eu não recomendo caixa fechada. Tá. Principalmente porque concentra o odor e gato é muito limpo, Tá. né? Então, tanto que a melhor areia é aquela que consegue fazer com que a gente retire todo o odor, tanto de fezes quanto de urina, né? A gente tem pesquisas que comprovam o gato não gosta de usar a caixa se já tiver um xixi dele. Então, o ideal é que fique arejada, né? Então, que não concentre o odor. Por ela ter só uma entrada, vira tocar em casa de conflitos entre gatos, em caso de mais gatos na mesma casa. E, geralmente, o gato não consegue ter o espaço que ele precisa para circular e para realizar o comportamento da maneira adequada. Entendi. Então, às vezes, pode até ser causa de eliminação em local inadequado. Então, eu sempre peço, quando tem caixa fechada, pra gente abrir e tirar a tampa. Legal, é bom saber disso. É bom né? saber, eu uso caixa fechada, eu Então. não sabia disso. Os meus se adaptaram bem até, mas eu não sabia dessas informações. Até porque tem caixas novas hoje também, que ela tem uma circulação diária. Não sei se você já viu, né? Isso, tem algumas que tem com sim. carvão, Tem tal, pessoas né? que também fazem móveis, né, pra colocar a caixa dentro. E aí, também eu costumo não indicar, mas se a pessoa optar por fazer, eu falo pra fazer uma ventilação muito boa e fazer entrada e saída na caixa. Poxa, que legal, hein? Queria que você deixasse aí suas redes sociais
sociais para o pessoal te com conhecer, certeza. site, telefone para contato, né? Tudo que puder para a galera conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, que é muito importante, né? Hoje em dia, que nem a gente está falando aqui, o mercado pet cresceu muito e essa parte de felinos, ela tá detonando, né? Assim, Com certeza. literalmente ela tá crescendo muito, Com muito. certeza. E assim, o mercado de gatos, para você que quer empreender, o mercado de gatos está crescendo cada vez mais e tende a crescer muito, porque a demanda de produtos e serviços para gatos só tende a aumentar. Assim como eles estão crescendo como animais de companhia, a demanda de produtos e serviços especializados também está crescendo. Como a Pri falou do caso do Cat Sitter, né? Tá aí, então você que quer trabalhar com gatos, que quer esse emprego dos sonhos do gateiro, trabalhar com gato é o E ela emprego falou de dos um sonhos, detalhe né? legal também, do banho, né? Que teu Sim, gato meu toma gato banho, toma não é isso? Sim, sim. Né? E isso também é uma coisa que falta especialista no mercado, Então, tosador é. para Banho e gato. tosa de gato. olha só. Eu testei vários lugares até achar um que realmente fosse bom. Não é todo mundo que faz uma tosa legal em gato, que Sim. tem esse cuidado, né? Sim. De não estressar, de marcar um horário separado. Isso. Então, E de ter o próprio manejo, né? sim. O ideal é a gente não dar banho em gatos, né? O gato, ele já é autolimpante. Ele tem tudo pra já cuidar da sua higiene pessoal. Mas alguns gatos têm indicação, às vezes até mesmo veterinária para tratamento. E há uma grande dificuldade das pessoas encontrarem. Eu mesmo já dei vários treinamentos para alguns pet shops, né? Alguns banhitosas, justamente pro tosador, o banhista, ele entender o comportamento do gato. Muitas vezes o gato não vai poder nem entrar para tomar banho, dependendo do grau de estresse Do que ele lugar, tá na né? caixa. Ele pode, inclusive, ter uma questão grave de saúde por excesso de estresse. Então, precisa orientar esse tutor desde a saída de casa até a chegada, né? Então, é super fundamental em todas as áreas do mercado pet, né? Seja de produtos ou serviços, o conhecimento sobre os gatos, ele faz-se essencial nesse momento para atender esses gatos que estão chegando por aí. É que os gatos da Pri são muito chique, né? É gato pet conecta, é gato pet salve, né? É outro nível, Não, né? não, é que na verdade eu tava até outro conversando nível. com ela antes. O Milk é muito peludo, né? Ele precisa tosar. Chega uma hora que ele mesmo fica desconfortável e algo que eu acho que é muito legal É falar. muito pontual, por É. exemplo, ela estava me dizendo que ele se sente mais Sim. confortável. Isso que eu ia comentar. Eu acho que o mais importante é o tutor procurar informação e observar os seus animais. O seu animal. Porque o Milk, ele se sente muito bem quando ele volta do banho e tosa. É nítido, assim. Ele sente muito calor quando ele tá muito peludo. Ainda mais nessa época agora, né? E aí quando ele volta, ele se esparrama no chão, sem pelo. Ele não se lambe muito normalmente quando ele tá peludo. E quando ele tá tosado, ele se lambe muito mais, ele se limpa muito melhor, porque ele se sente mais confortável. Então eu consigo observar isso, é muito importante os tutores observarem os É animais. muito importante, com certeza. E para quem tem gato bastante peludo, também recomendo que escove pelo menos Sim. 3 vezes na semana para ajudar, inclusive, na manutenção do pelo. Pô, legal demais. Queria que você deixasse aí teus contatos, então, pra galera, o pessoal Bom, conhecer um pouquinho mais seu trabalho. Obrigada. É @wellfeles, o Instagram, que é a principal rede social, mas a gente também tá no TikTok, também temos o canal no YouTube. É @wellfeles, né? W com 2 L's, FELS. Então, o nosso WhatsApp é 11 945 45 3526. Qualquer informação que vocês quiserem tirar sobre algum dos serviços que a gente presta, estamos à disposição. Foi um prazer estar aqui. Legal, o prazer foi nosso, né? Prazer, Obrigadão Ju. pelas Muita informações. informação relevante, maravilhoso. Foi Obrigado muito e está convidada a vir mais vezes, né? Muito obrigada. Vou estar aguardando o próximo convite. Vai ser um prazer. Muito obrigada. É isso aí, galera da Pet Conecta. Esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais informação. Eu sou Jorge Guerra, o repórter Pet. Do meu lado aqui, parceira nova de bancada. Eu dispensei o Gui, tá? Dispensei, agora é só a Priscila, tá? Que isso, a gente tá com saudade do Gui, vai, né? fala sério. A gente tá com lógico que saudade, né? O Gui é gente boa demais. Demais. Um abração a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, gente. Fui!